A teoria da L muerta. Foi de base a L, não é byte. Vamos lá, Lofas, Lofailu, grande Lofas, hein? Vamos ver. Eu tendo mais a acreditar na minha conclusão. No final, pode ser que a Ellie que a gente conversou, que a gente interagiu, que a gente controlou, não era exatamente a Ellie. Você já deve ter ouvido por aí que a Ellie é imune. Existem teorias que refutam isso, mas eu particularmente creio que sim, ela é imune e eu tenho provas aqui pra você acreditar nisso. E se ela é imune, da forma como eu quero apresentar aqui pra vocês, tudo o que você conhece sobre The Last of Us foi uma mentira. E a Ellie que você conhece tá morta. Estágio 1. O fungo. O Opio cordyceps, ele é um fungo encontrado predominantemente em florestas tropicais, como na própria Amazônia aqui no Brasil. O cordyceps invade o corpo do hospedeiro, secretando compostos bioativos que alteram seu comportamento. E ele vai consumindo os músculos, os órgãos, se alimentando do hospedeiro vivo e substituindo os espaços vazios por biomassa fúngica. Estilo aquilo que você vê nos clickers até que a vítima morre, né? Só que não para por aí. Quando o hospedeiro morre, surge um corpo frutífero, uma estrutura que é semelhante a um talo de uma planta, de um cogumelo, que cresce se alimentando do próprio cadáver do hospedeiro. Cara, é um fungo horroroso, né? E ainda, esse talo libera esporos pelo ambiente que vão contaminar outros insetos que passarem por ali. Que isso, hein, Lofas? Investimento, hein? Gostei. O começo da série também retrata um pouco, né? Ele faz ali um pequeno corte para exemplificar o que é o cordyceps ou cordíceps. Mas vamos lá, vamos ver o vídeo. Compartilham exatamente o mesmo canon. Mas calma, isso não significa que as histórias são diferentes. São histórias com detalhes diferentes. A base, o fundamento é o mesmo. Por exemplo, a mãe da Ellie morre na série, a mãe da Ellie morre no jogo. Isso é uma base fundamental. Então, o que muda? Os detalhes que permeiam esse mesmo evento. A mãe da Ellie na série é infectada ao mesmo tempo que a Ellie nasce. Não deu tempo de cortar o cordão umbilical antes. Então, uma base... Que é a dubladora, né? Da Ellie. Dubladora. É quem dá a voz. Nossa querida Ellie. Essa moça. Esqueci o nome dela agora, o chat vai lembrar. A quantidade do cordyceps acabou passando pra Ellie. A mãe da Ellie mente pra Marlene na série, dizendo que cortou o cordão antes de ser infectada, o que é mentira. E a Marlene recolhe o bebê e mete um balaço na mãe da Ellie. Pois é. No jogo a história é um pouco diferente, mas ainda é a mesma história. Como você sabe? Bom, quando a gente tá jogando o primeiro The Last of Us, tem um momento que a gente joga com a Ellie e se você vasculhar a mochila dela, vai encontrar essa carta aí. Ellie, você não tem nenhum dia de vida ainda e te segurar é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Uma vida que tá prestes a ser um pouco mais curta. Uma vida que tá prestes a ser um pouco mais curta. Cara, interessante isso. Claramente, essa nota narra a mesma cena da série, porém com algumas diferenças. Na série, a mãe da Ellie não escreveu nenhuma carta, só no jogo, justamente pro jogador achar. E nessa carta ela diz, né, você não tem nenhum dia ainda, então deixa claro que tudo rolou no mesmo dia, assim como na série. E é importante que você entenda isso. Tem diferenças? Tem, mas a história é a mesma. Inclusive, com certeza no jogo também, a Marlene foi lá e acabou dando um balaço na cabeça da mãe da Ellie de novo. Então, a mãe da Ellie foi infectada, consequentemente, a Ellie também. Então, se a Ellie nasceu infectada, e até o próprio doutor deduz isso, como que ela não morreu? A Páscoa chegou, estamos em abril e o ano tá passando. E tá na hora de você aprender algo novo. Por isso eu quero apresentar o... Foi tipo Jequiti agora, Lofas. Não tava esperando, viu? Mas curtam e comprem o curso do Lofailu, que é muito bom e é o que ele fala aqui, tá bom? Toda vez eu deixo, hein, Lofas. Mas peguem o curso aí do Lofas, que ele é muito bom. Afim, curtiu a ideia? Então, o link tá aqui embaixo. Mas tá, agora me diz, Tomei até por um que a susto, Ellie, então... porque eu tava na imersão total, prestando atenção, velho. Surgiu uma telecena, caralho. Mas compre lá o curso do Lofas.
não morreu. Bom, existe sim uma explicação pra isso, inclusive uma dessas explicações o próprio médico deduziu. He thinks that the cordyceps in Ellie has grown with her since birth. Ele cresceu com ela desde o dia que ela nasceu. Bom, o que isso significa exatamente, hein, Marlene? Existem duas razões pra isso. A primeira seria uma dedução básica e científica, se baseando na própria realidade, inclusive. Basicamente, o cordyceps passou sem ser identificado pelo sistema imunológico da Ellie como uma ameaça, porque ele veio diretamente da mãe pelo cordão umbilical. E o sistema imunológico de um recém-nascido, ele ainda tá aprendendo a reconhecer ameaças. Então qualquer patógeno que entra por essa janela, digamos assim, poderia passar despercebido. É claro que não é uma regra, mas em geral é o que costuma acontecer. E a segunda razão do porquê o cordyceps não matou a Ellie é, bom, o cordão umbilical ele foi rompido segundos depois da mordida. Uma baixa amostra do fungo passou para Ellie, e quando um patógeno se depara numa situação de risco como essa, onde ele não está sendo atacado e também ele não tem a capacidade total para poder agir da forma como ele deveria, só existem duas opções. Uma seria morrer e a outra se adaptar. Como não tinha nada atacando ele, não tinha nada que matasse ele, então ele se adaptou e aos poucos foi se multiplicando dentro dela. E aqui é que tá a parada. Patógenos, sempre que se multiplicam, correm o risco de se mutacionar. E isso casa perfeitamente com a dedução do médico do fungo ter nascido com a Ellie e não ela ter se infectado depois, que era a explicação mais parecida com o que o jogo trazia. E a série dando esse detalhezinho a mais, confirmando que não, o fungo nasceu com a Ellie, a gente pôde ter todo esse panorama, montar todo esse quebra-cabeça. Mas não acaba aqui, porque como que isso faz da Ellie imune? Tudo bem, ela foi infectada, o fungo não matou ela, mas como que isso faz dela imune? Bom, se um infectado morder outro infectado, o que acontece? Me responde aí. Nada, ele é um infectado, ponto. O cordyceps dentro da Ellie funciona como uma camuflagem. Se outro vier de fora, vai se deparar com ele mesmo, mas não vai achando que por isso o fungo é um amiguinho da Ellie. Não, ele não é. Aliás, todo ser vivo, e o fungo é um ser vivo, quer só uma coisa, perdurar. É por isso que a evolução acontece. Adaptação a diferentes ambientes e situações contornam possíveis ameaças à sua própria existência. Ou seja, de novo, o fungo não é amigo dela. Ele está a favor dele mesmo. E existe um cordyceps que foi estudado e fez exatamente a mesma coisa. Há algumas décadas vem sendo estudado por cientistas chineses uma outra espécie de cordyceps conhecida como sinensis, onde a sua principal estratégia evolutiva é exatamente se adaptar. Essa espécie não controla o hospedeiro, como é naturalmente o unilateralis que a gente encontra em The Last of Us. Mas o sinensis, em contrapartida, ele é a definição de um parasita. Foi visto que em uma simples larva, o fungo foi capaz de não só se adaptar a essa larva, como crescer com ela e viver por até 5 meses, consumindo seus órgãos e músculos ao longo da vida. Caralho. Vai dar ruim, rapaziada. Vocês estão esperando vírus aí, T-vírus, G-vírus. Vai vir um cordyceps aí. E me parece muito que o cordyceps que a Ellie possui, que sim, originalmente é o unilateralis, mas me parece muito que ele, nessa mutação que ele sofreu, assumiu propriedades semelhantes aos sinensis, que é essa outra espécie de cordyceps que se adapta ao hospedeiro. E isso é plausível e tem nome, inclusive, e se chama plasticidade fenotípica. E sabe o que é isso? Bom, basicamente esse termo traduz a capacidade que um ser vivo tem de mudar a sua própria forma e função em resposta ao ambiente, sem alterar a sua própria estrutura. Então, se a Ellie tem o cordyceps unilateralis, e ela tem, que é o que controla o hospedeiro, apenas o fato dele se adaptar não significa que ele tenha mudado, que ele tenha perdido a propriedade dele. O médico deduziu que a Ellie tá viva porque esse cordyceps unilateralis, dentro dela, sofreu uma mutação. E nessas mutações, sim, o fungo pode perder uma função primária, como a possibilidade de controlar hospedeiros. Só que daí tem um porém, isso é raro, uma mutação como essa não é comum. Então, qual seria a conclusão mais chata? Bom, que o unilateralis dentro da Ellie se adaptou a ela, estilo sinensis, sofreu uma mutação, não controla ela, nem vai controlar, e é só um parasita. Ele consome os tecidos dela, provavelmente tá envolto dos órgãos dela, não sei porque não tem nenhum traço de biomassa nela, deveria ter, a não ser que essa propriedade também tenha sido perdida na mutação. E tudo isso seria muito conveniente, né? Mas eu tenho uma outra conclusão, uma mais legal do que essa aí. Como eu disse, uma mutação que muda completamente as funções primárias é rara. Dito isso, com certeza, existe sim uma chance do unilateralis estar controlando ela, ou seja, dele ainda ter as suas funções primárias em pleno funcionamento, só que de uma forma diferente. Então sim, ele pode controlar a Ellie. Vale lembrar que a Ellie é o único ser humano que nasceu e cresceu e viveu com esse fungo dentro do cérebro. Isso nunca aconteceu. A gente não faz ideia do que de fato isso pode ocasionar na prática. Esse fungo, pessoal, ele não controla com um braço, ele controla quimicamente. E como o nosso cérebro funciona?
com química, e a real é que qualquer alteração mínima nesse sentido pode mudar o comportamento, humor, emoções e enfim. E vale lembrar que esse fungo, ele também controla o sistema nervoso. Não é só na mente, ele faz com que o hospedeiro realize ações que ele não realizaria. E se você entendeu tudo que eu disse aqui, provavelmente ficou pensando assim como eu. Pera. O quanto eu disse a Ellie? Você viu como ela tava em The Last of Us 2? Ela parece, em muitos casos, não sentir dor. Ela se costura, ela mesma. É um zumbi. Sem consciência, sem ato. Sem anestesia. Ele é um campeão. Sem nada, sem praticamente tremer. Ah, é adrenalina, não sei o que. Cara, pode ser, em um humano normal pode ser, mas lembra, ela tem um fungo que controla hospedeiros dentro do cérebro dela, que libera substâncias que alteram quimicamente o comportamento. Ah, mas sofreu mutação, não sei o que. Tudo bem, pode ser, mas lembra que eu falei, pra mudar as propriedades primárias, uma mutação como essa não é tão comum assim. Então eu tendo mais a acreditar na minha conclusão. No final pode ser que a Ellie que a gente conheceu, que a gente conversou, que a gente interagiu, que a gente controlou, não era exatamente a Ellie, mas em boa parte um ser humano sob influência de um fungo que controla hospedeiros. O Druckmann seria tão inteligente assim? É a pergunta que eu faço pra vocês. Mas, assim, não dá pra dizer que não é uma boa teoria, né? Não dá pra dizer que é uma teoria ruim. É uma teoria legal, né? É uma teoria bem legal, na verdade. A gente ter na nossa consciência, agora explicado, né? Eu nem sabia eu sabia do Cordyceps, mas desse chinês aí, que ele se adapta, da hora, legal a informação aqui do meu mano. Não fui pesquisar, mas vou confiar na informação do meu mano Lo-Fi-Lu. E levando em consideração essa explicação sobre o Cordyceps, né? Esse Centizes, esqueci o nome. Centizes. Como é que é o nome deixa eu ver, esqueci o nome. Esqueci o nome do... Sinensis. Que Centizes. Sinensis. Esse Sinensis... mas ainda assim seria estranho, né? Ainda assim seria estranho. Ela estaria num estado de avanço do Cordyceps, mas ela ainda estaria no comando das suas ações, funções motoras, cognitivas, intelectuais. É estranho, porque ela não demonstrar nenhum tipo de... sei lá, esquisito. Eu creio que meu mano Lofas tenha visto isso em algum Reddit da vida. Mas não dá pra dizer que é uma teoria ruim, não, cara. Eu só acho que é muito inteligente. Eu acho que no final das contas essa mudança brusca, porque que acontece? A gente busca o tempo inteiro explicações do porquê, né? Os personagens mudaram tanto assim. Claro, tem as mentiras um pro outro, que nem o Joe mente de fato pra Ellie. Mas foi por algo que na concepção dele é um feito maior, é algo maior, né? E de fato era, pra ele naquele momento. Só que a escolha dele atinge diretamente ela. Então ela tá putaça no segundo com ele e tal, ela sente muita culpa. Principalmente depois que matam ele, ela fica muito pior, porque ela tratou ele que nem um lixo o tempo inteiro, enquanto ele estava tentando proteger ela. Então a gente fica tentando buscar, né, os porquês dessas mudanças bruscas de comportamento dos personagens. Mas no final das contas pode ser só o dedinho do Druckmann em vocês mesmo, assim. Não sei se ele faria algo tão bem pensado, assim, tão inteligente. Bom, o que vocês acham? Que sim ou que não? Respondam aí.